A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Você que já tem me acompanhado aí nos devocionais do Evangelho de Marcos. Agora também nós estamos tendo alguns vídeos no Evangelho de João, um estudo. E como este canal é um canal também seu, te peço aí que dê um like no YouTube, compartilhe esse vídeo diretamente do YouTube, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas mensagens. Então eu vou colocar aqui essa passagem de hoje, que é de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Então você dá um pause aí e faça a sua leitura diante do Senhor. Amém? Então, meus queridos, nós estamos vendo que Jesus tem ficado muito conhecido pelos sinais e maravilhas e prodígios que ele tem feito no meio do povo. Nós vimos aqui um vídeo, você pode ver aqui acima, sobre Jesus transformando 600 litros de água em vinho. E nessa passagem de hoje, Jesus vai nos mostrar o que é mais importante na nossa vida, que é a regeneração, o novo nascimento. Se não nascermos da água e do Espírito Santo de Deus, nós não podemos entrar no reino de Deus e jamais poderemos ver o reino de Deus. Então, qual seria a razão da nossa existência nesse mundo, da nossa passagem por esse mundo, se não for para ver a glória de Deus, se não for para entrar no reino de Deus? Se essa não for a sua principal motivação, reflita, meu querido, porque pode ter algo errado com o seu cristianismo. A sua esperança e sua razão de viver pode estar sendo em vão, porque Jesus vai dizer que importa-vos nascer de novo. Então vai falar que havia um homem, um fariseu importante, um judeu importante, chamado Nicodemos. Ele era o mestre da lei, ele ensinava as escrituras para as pessoas, ele ia ao templo todos os dias, ele orava várias vezes por dia, ele entregava o dízimo de tudo aquilo que ele recebia. Mas Nicodemos ainda não era salvo. Jesus, nessa passagem, está nos ensinando que ser tudo que Nicodemos era e ter tudo que ele tinha por si só não é suficiente. Requer um novo nascimento. Nicodemos vai visitar Jesus à noite porque ele tinha uma reputação a zelar, ele era um mestre da lei. Mas ele queria compreender os sinais que Jesus estava operando, por isso ele foi ouvir uma palavra de Jesus. Ele reconhece que Jesus é o mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que Jesus faz se Deus não for com ele. Infelizmente, ainda muitos são assim hoje em dia. Só vão a Jesus por causa dos milagres. Muitas pessoas frequentam igrejas, estão ouvindo mensagens como esta, mensagens que falam que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador do mundo. Você pode ver aqui também um vídeo sobre a mulher samaritana. Muitos escutam falar que Jesus pode perdoar pecados, mas infelizmente só tem uma fé rasa e uma fé intelectual. Por isso, também ainda não são salvos. Sobre esse tipo de fé, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, em sua carta, no capítulo 2, no versículo 19, vai dizer que crer desta forma, até os demônios creem. E vão além, os demônios temem. Por isso, meus irmãos, cuidado, que tem muitas pessoas que estão no mundo aí que são piores que demônios. Tem demônios mais crentes que muitos por aí. Não existe demônio ateu, porque todos eles conhecem Jesus e o conhecem muito bem e o temem. Então, isso nos alerta que não basta simplesmente fazer parte de uma igreja ou você ter uma Bíblia em casa e até fazer algumas orações. Se não nascer do alto e não nascer do Espírito de Deus, não está salvo. Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 5, versículo 20, que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus como Nicodemos, nós não entraremos no reino de Deus de forma alguma. Então, se você se diz cristão, mas não é diferente das pessoas que estão lá no mundão, tem algo errado com o seu cristianismo. Nicodemos ainda não era salvo, mas nós vamos ver no transcorrer deste evangelho, lá no capítulo 7, no versículo 50, que Nicodemos agora vai aparecer à luz do dia e vai defender Jesus perante o Sinédrio, quando havia ali um julgamento irregular de Jesus.
Nós vamos ver também no final deste evangelho, lá no capítulo 19, no versículo 39, que Nicodemos não vai enfrentar mais só um sinédrio, ele vai enfrentar até o governador Pôncio Pilatos e junto com José de Arimateia vão pedir o corpo de Jesus e vão descer o nosso Senhor daquela cruz. A fé e a graça, que eram pequenas sementes, pequenos grãos de mostarda em Nicodemos, vai virar uma árvore frondosa, uma árvore com muitos frutos. Quando recebemos um novo nascimento, implica receber um novo coração, uma nova mente e uma nova vontade. Nós vamos abominar o pecado e nosso prazer agora será agradar a Deus em tudo que fizermos. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, vai dizer que quer comais, quer bebais, quer estudais, quer trabalhais, quer fazeis qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. O salmista vai dizer que o nosso prazer está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E será que você está meditando na palavra de Deus de dia e de noite, na Bíblia, lendo quando você precisar buscar alguma coisa, precisar ouvir a Deus, estar diante de uma situação difícil? Se não, meu querido, eu te convoco a fazer isso em nome de Jesus. O novo nascimento é o mais importante e o mais urgente em nossa vida. Sem isso, nós estaríamos condenados no grande dia de acerto de contas com o Criador. Aquele dia tão aguardado pelos crentes, pelos cristãos, mas tão temido pelos ímpios, pelos descrentes. Então, como Nicodemos ainda não estava entendendo direito, ele faz uma pergunta meio estranha para Jesus. Como é que ele tinha que fazer isso? Ele tinha que voltar para a barriga da mãe dele e nascer uma segunda vez? Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando para Nicodemos que ele tinha que dar um passo de humildade, um passo para trás e começar tudo de novo, começar do zero. Porque ele achava que sabia muitas coisas, mas na verdade ele não sabia nada sobre o reino de Deus. Agora ele teria que olhar tudo com uma nova lente, com novos óculos, que é através de Cristo Jesus. Jesus está nos mostrando que nós podemos querer ter todas as coisas que Nicodemos tem e sermos parecidos com ele. Podemos ser ricos, podemos ser cultos, podemos ser respeitáveis, podemos ser religiosos. Mas, contudo, porém, todavia, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Tudo está perdido, tudo está sem esperança para a nossa alma. Nós jamais desejaremos conhecer a Deus se Deus não tocar no nosso coração. Jamais teremos sede de Deus se Deus não provocar essa sede em nós. Está aí no vídeo da mulher samaritana, você pode ver isso. É o grande paradoxo de Deus, porque nós precisamos nascer de novo, mas nós não podemos nascer a nós mesmos. Uma vida só acontece quando Deus muda as disposições da nossa alma. Deus, o médico dos médicos, ele faz ali uma cirurgia cardíaca e arranca um coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração disposto a amar, a obedecer, a servir, a ser o sal da terra, a ser a luz do mundo. Deus mesmo vai dizer em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, que vos dará um coração novo, colocará dentro de nós um espírito novo, e ele vai tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. A não ser que haja um toque regenerador do Espírito Santo em nós, jamais podemos entrar no reino de Deus, sequer podemos ver este reino. Os homens sem Deus são assim como Nicodemos, que até aquele momento não compreendem as coisas de Deus. Eles consideram essas coisas como loucura. Novamente você pode ver isso na mensagem da mulher samaritana. Infelizmente, aqueles que não nasceram de novo amam mais as trevas do que a luz. Amam mais as festas, as bebidas, os vícios, os jogos de futebol, videogames, do que ter um relacionamento com Cristo, do que ter um relacionamento com o corpo de Cristo, que é a igreja, o povo de Deus. Por isso, sem nascer do Espírito, o destino desses são trevas eternas, infelizmente. O novo nascimento é algo radicalmente novo, é passar da morte para a vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram
e eis que tudo se fez novo. Ocorre uma transformação de dentro para fora. Significa ter um novo coração e até mesmo uma nova família. Jesus vai falar isso nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que a nova família de Deus, a nova família de Jesus, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Estes são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E nós oramos todo dia e falamos de Jesus para a nossa família, porque queremos que nossa família natural, humana, seja também parte da família espiritual de Deus. Nós somos passageiros de Deus neste mundo e por isso nós temos agora novas preferências, novos temores, pois o nosso temor agora está no Senhor. Então Jesus vai continuar falando espiritualmente para Nicodemos que Deus é soberano e o Espírito Santo de Deus sopra onde quer. E nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Graças a Deus por isso, meus amados, porque por isso o Espírito Santo de Deus soprou em mim. O Espírito Santo nos transforma onde nós estivermos e como nós estivermos. Não importa quem nós éramos no passado ou o que já tenhamos feito, de ruim ou até de bom. Se você já nasceu de novo, não deixe que Satanás jogue o seu passado na sua cara, assim como ele já fez comigo. Ele já tentou usar essa tática comigo para me acusar do meu passado e muitas vezes para eu desistir de pregar e para que eu desanimasse com o evangelismo. E muitas vezes ele até conseguiu, não hoje mais, graças a Deus. Muitas vezes eu desisti e eu não duvido que outras vezes ele vá tentar de novo. Ele dizia logo: você, bonitão, você vai pregar de Jesus? Olha ao seu redor quantas pessoas melhores que você tem por aí, não tem essa coragem, não tem essa ousadia. Por isso mesmo que as coisas de Deus são loucura para o mundo, meus queridos. O Espírito Santo sopra em pessoas que talvez nós jamais sopraríamos se fosse nós. Pessoas como eu era no passado. O Espírito Santo também sopra onde Ele quer. Ele sopra onde talvez nós jamais sopraríamos também. Ele sopra na rua, ele sopra no basquete, ele sopra na faculdade, ele sopra no botequim, ele sopra nas boates, lugares onde eu e alguns amigos estavam. Assim como ele também sopra em lugares mais dignos, como no seu lar, na igreja, no seu trabalho. Ele sopra onde ele quer. Por isso, jamais pense que você é um caso perdido para Deus. Você pode ser usado por Deus. E se ou quando você ficar tentado a pensar dessa forma, olhe para o apóstolo Paulo, aquele que era o maior perseguidor do caminho, o maior perseguidor de Cristo e dos seus discípulos. Ele se tornou o maior apóstolo, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas do Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando, se Satanás perdeu tempo comigo, imagina com o apóstolo Paulo, quanto que ele não passou apertado aí com Satanás, tentando acusá-lo o tempo todo. E agora ele é o nosso grande exemplo para nós sermos imitadores dele, assim como ele foi imitador de Cristo. É por isso que o Evangelho precisa sair das quatro paredes da sua casa, da igreja e da exclusividade dos nossos rituais religiosos e alcançar pessoas lá fora, sedentas por Cristo, sedentas por Deus. Eu oro para que o Espírito Santo nos inspire, nos fortaleça, nos envie, nos acompanhe, nos capacite com muita alegria para esta missão de proclamar as boas novas. Porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. É indo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso são ações contínuas que devem fazer parte do seu dia a dia. Então, meu irmão e minha irmã, creia em Jesus com todo o seu coração. Deposite toda a sua confiança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Peça a Deus para abrir o seu coração, a sua mente, para que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E certamente você jamais será a mesma pessoa. Então, concluindo aqui, meus amados, é preciso que reconheçamos os nossos pecados. O pecado adoece, o pecado esvazia, nos mata e nos afasta da presença de Deus hoje e eternamente. Porque o salário do pecado é a morte.
Somente aqueles que reconhecem que são pecadores vão olhar para Jesus como um Salvador. Então entenderão o altíssimo preço que foi pago naquela cruz do Calvário em nosso lugar. O justo morrendo pelos injustos. O propósito de Deus ser levantado naquela cruz fica mais clara nesta passagem, porque ele mesmo vai dizer para Nicodemos a passagem mais bela das Escrituras, aquela que resume toda a Bíblia, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, com amor incondicional, um amor eterno, um amor maravilhoso, que deu seu Filho, Jesus Cristo, que veio espontaneamente para morrer, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando cremos e confiamos em Jesus, o que ele fez por nós, nós somos salvos e recebemos a vida eterna. Aí sim acontece o novo nascimento e não queremos mais viver em pecado, nós temos nojo do pecado e o nosso prazer agora é em Cristo. Assim concluímos que nada é mais urgente do que a nossa salvação. A cada amanhecer, a cada batida do coração nosso, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Mais uma oportunidade de confessar, adorar, testemunhar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o dia, a hora é agora. Então pare aí onde você está e faça uma oração. Confesse que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, por você, fazendo um compromisso verdadeiro com Jesus agora. Depois pode ser tarde demais. Peça que o Espírito Santo te preencha por inteiro, todo o seu ser, todo o seu coração. Não faça só uma morada, um cômodozinho do seu interior, mas não, peça ao Espírito Santo que te preencha por completo, que Ele te dê um novo nascimento se ainda não te deu. Jesus te ama, meu querido, e anseia por sua decisão. Faça isso agora, em nome de Jesus. Amém?